que estavam voltando de fora do Brasil para trabalhar no país e acreditando no nosso país. Trouxemos uma família do Japão, que estava trabalhando no estaleiro do Japão, e hoje está trabalhando no estaleiro Atlântico Sul. Então, os empresários acreditaram também no projeto deste governo. E nós temos mais uma luta agora, eu vou trazer esse assunto em pauta aqui, que não falo tanto na cabotagem aqui, mas a Lei 9478, que quebrou o monopólio da Petrobras, também quebrou o monopólio da cabotagem. O Brasil, com a extensão continental, litoral, de 8 milhões e meio, não pode quebrar a sua cabotagem. Se nós temos que seguir alguns exemplos que tem nos Estados Unidos, a cabotagem é feita nos rios americanos por bandeira americana, por tripulantes americanos, por navios americanos. Esse modelo tem que voltar para o Brasil. A nossa cabotagem tem que ser feita por bandeira brasileira, navio brasileiro e tripulação brasileira. Não se tem aqui um voo doméstico com aviões internacionais, com bandeira internacionais. Os nossos aviões no voo doméstico é Gol, Azul, né, TAM, e espero que na cabotagem siga o modelo aéreo, já que é tão importante para o país a navegação. Então, senhoras e senhores, nós temos que pensar também na quebra dessa Lei 9478, que quebrou a cabotagem do Brasil. Quero cumprimentar o companheiro Alexandre, que foi fundamental, porque aqui o secretário disse que o Joaci brigava muito com ele, mas é verdade, faz parte do nosso trabalho, criticar quando tem que ser criticado, bater quando tem que bater, e hoje nós fizemos uma parceria e chegamos onde nós chegamos aqui. Lembramos que no início deste mandato, deste governo, houve uma denúncia no TCU, que esse projeto era um projeto que não iria avançar e que seria superfaturado, e o TCU entrou com a medida cautelar, cancelando as licitações da Petrobras e da Transpetro. Mas, graças aos trabalhadores que foram para Brasília, com uma carta em punho, procurou todos os ministros do TCU e provamos ao TCU que era um projeto que iria recuperar a indústria naval, que ia gerar mais de 30 mil empregos naquele momento. E o TCU, numa atitude inédita, em 3 dias revogou essa medida cautelar e começou-se o prazo das licitações, e hoje nós estamos aí. Então, são participações que os trabalhadores tiveram fundamental também no Senado, quando foi para passar essa votação no Senado, para os 5 bilhões de endividamento, nós conseguimos colocar um trabalhador no Conselho de Fundo de Marinha Mercante, que foi participação fundamental. Um dia, quem sabe, a gente coloca um trabalhador num Conselho de Administração da Petrobras também. Quem sabe um dia a gente chega, isso aí é o nosso sonho, né, Bílio? Quem sabe? Então, nós, naquele momento, fomos também para o Senado, os trabalhadores também foram importantes. Aqui eu vou relatar um fato, o Mauricinho está aqui presente na plateia. Nós tivemos um problema seríssimo com a oposição no Senado. O próprio falecido Antônio Carlos Magalhães disse na minha cara e do Mauricinho que esse projeto não passaria no Senado porque eles eram oposição a este governo. Então, eles não eram oposição a esse governo, eles eram oposição ao Brasil. Diferente. Da mesma forma, quando foi para o Congresso Nacional, o senhor Eliseu Quadrilha, do Rio Grande do Sul, também disse que não votaria nesse projeto, porque esse projeto era um projeto eleitoreiro e ele era oposição a esse governo. Então, não era oposição ao governo, a oposição ao país. Se hoje os trabalhadores estão aqui comemorando uma data tão especial como essa, e aquelas licitações, as construções, a recuperação do estaleiro Inhaúma, que nós tantos discutimos e fomos para frente do estaleiro, e agora está sendo recuperado, isso foi fundamental, essa ação do governo, que também nos ajudou, foi fundamental a participação do governo do Estado do Rio de Janeiro, a própria Firjan também participou dessa discussão. Então, nós tivemos muitas vitórias neste governo, para os trabalhadores, para os empresários, que não só ganharam os trabalhadores, ganhamos todos nós, ganhamos os políticos, ganharam os políticos que tiveram a capacidade de votar nesse projeto, ganharam os trabalhadores, ganharam os empresários, o Estado do Rio de Janeiro está voltando, né, a sua origem, que é o berço da indústria naval, aqui que começou com o Barão de Mauá, né, o estaleiro Caneco, uma tradição de 100 anos, está voltando agora através da aeronave. Então, eu acho que nós todos estamos aqui de parabéns, parabéns ao governo, aos companheiros que compareceram aqui, que foi fundamental. Então, isso é mais um desabafo do trabalhador, e também agradecer aí
o Promim, para o Zé Renato, Promim, você recuperou e resgatou a dignidade dos metalúrgicos de todos os segmentos. Nós vamos buscar. Hoje aqui, dentro da Fijan, eu vi um garçom nos servindo que desabafou que era um maçariqueiro. Maçariqueiro que teve que buscar uma outra alternativa, uma outra profissão, e que está agora emocionado e deve voltar para a indústria naval. Então, os trabalhadores estavam fora do seu setor de trabalho. Então, companheiros, obrigado. Vou passar agora para o meu companheiro Edson. E agradeço a todos vocês, principalmente aí essa articulação política do Sérgio Machado, que foi fundamental no seu início, a Transpetro, foi fundamental, porque ele acreditou nos trabalhadores. Em todos os momentos de dificuldades, ele chamou os trabalhadores e nós acompanhamos passo a passo as licitações. Isso foi fundamental. Então, obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vou pegar o microfone aqui sem fio, porque a gente dirigente sindical, tem um pouco de mania de andar para lá e para cá, e a gente não consegue ficar muito parado, não. Primeiro, gente, eu quero parabenizar a todos aqui pela presença, principalmente nossos companheiros dirigentes sindicais, os companheiros presidentes do Sindicato Metalúrgico do Rio de Janeiro, o Oscar, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Itajaí, gente. Né? O companheiro veio de Itajaí aqui por um movimento que nós fizemos no Rio de Janeiro. Então, os companheiros estão vindo aqui, é porque nós estamos hoje aqui dando um pouco de exemplo de que quem quer faz. Né? E a gente, como o Joaci falou, a gente brigou um pouco com o governo do Estado antes disso estar acontecendo, mas era justamente para isso, para a gente chamar o governo do Estado e entender, né, o quanto é importante a indústria naval para o Rio de Janeiro. Né, como é a indústria de automobilística para São Paulo, no Rio de Janeiro, o nosso é o setor naval, é navio, né, é plataforma. Então, é isso que a gente queria fazer o governo entendesse, não que ele não entendesse, né, mas a gente precisava lutar um pouco mais, já que estava indo tudo indo para fora. A gente foi, na sexta-feira, né, lançar um navio ao mar, num estaleiro que todos diziam que era virtual. Ninguém acreditava que aquilo ia dar certo. E não éramos nós, trabalhadores, que estávamos falando aquilo. Eram os próprios empresários do setor. Eram os próprios empresários do Estado do Rio de Janeiro que falavam que aquilo era mentira, que já existia estaleiro aqui no Rio de Janeiro, para que fazer estaleiro em Pernambuco? E está lá, o maior estaleiro da América Latina, em Pernambuco, lançou o primeiro Suezmax, e que não é o menor navio desse programa de modernização da frota da Petrobras. Então, companheiros, estão aqui hoje o prefeito Quaquá, o secretário Cal de Niterói, né? Gente, a que se falou, e a gente não vai repetir, porque senão eu, como conselheiro do Fundo de Marinha Mercante, ainda tenho que aprender mais, né? Porque você vê como o trabalhador ainda está desqualificado, vamos dizer assim, não desqualificado na mão de obra lá, mas vamos dizer assim, a gente está precisando se requalificar um pouquinho, porque todo mundo apresentou em PowerPoint. Né? Só o trabalhador que não apresentou nada, veio para aqui para fazer discurso, né, normalmente, como a gente faz em porta de fábrica. Mas isso é natural da gente, a gente pode também isso. Falou-se que a gente tem uma demanda de construção, que a gente tem uma demanda principalmente de reparação naval, que a gente tem que fazer. Isso porque os estaleiros de reparação naval no Brasil são empresas ou estaleiros que ainda precarizam mão de obra. Gente, no que a gente está querendo nessa reunião, principalmente nesse balanço aqui do setor naval, é dizer que os trabalhadores querem estar inseridos nessa conversa, sim. Os trabalhadores querem estar conversando, mas não querem trabalhar precarizados. Nós queremos ter dignidade como cidadão que somos. Então, nós não estamos nos unindo aqui para dar dinheiro a empresário e empresário precarizar trabalho. É isso que a gente quer dizer. Nós estamos juntos. Né? Tem uma demanda imensa que hoje eu fui conhecer o tamanho. Eu mesmo, como conselheiro do Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante, eu não sabia da demanda da Marinha de Guerra. Que a demanda era tão grande. Achei que teria, sim, tinha uma demanda, mas não sabia que era tanta. Né? Tem aí, agora, o companheiro da nave peça falou, a gente tem a parte de esporte e lazer. Então, olha só quanta demanda a gente tem no Brasil para quem dizia que o Brasil não sabia fazer nada e que não tinha nada para fazer nesse setor.
Falavam que o empresário era isso, que era aquilo, que aquilo